assistindo ao vivo aqui no auditório da Pamages. Hoje é um dia muito especial para todos nós, porque estamos dando início a uma atividade fruto de uma parceria, fruto de um convênio entre a Associação Paulista de Magistrados e o Instituto dos Advogados de São Paulo. O IASP e a Pamages se unem a partir de hoje para uma atividade voltada ao aspecto puramente cultural, com a realização de eventos, cursos, palestras, mesas redondas, fazendo um verdadeiro diálogo entre a advocacia e a magistratura, em diversos temas de direito e de interesse de todos nós, operadores do direito. Juntas, essas entidades vão estimular a participação de todos os associados para esses eventos, que, ao nosso ver, vai engrandecer ainda mais o conteúdo cultural dos magistrados e dos advogados. A Pamages se sente muito honrada, muito feliz de ter hoje, nesta oportunidade, assinado esse convênio por mim, como presidente da Pamages, pelo Dr. José Horácio Raufeld Rezende Ribeiro, que é o presidente do IASP. Assinamos hoje este convênio e este é o nosso primeiro evento em decorrência do convênio, ou seja, vamos hoje realizar um diálogo a respeito da evolução da jurisprudência nos contratos bancários, que é um tema de profundo interesse tanto dos advogados como dos magistrados, que envolve questões polêmicas, questões pacificadas, mas sempre vibrantes, porque para quem tem oportunidade de acompanhar principalmente o julgamento nas câmaras de Direito Privado 2, que é o segmento do Tribunal de Justiça com competência para tratar dessa matéria, percebe que existe muita discussão, muitas decisões, às vezes até polêmicas envolvendo isso, que vão repercutir depois no Superior Tribunal de Justiça. Eu quero, antes de mais nada, então, saudar o Dr. José Horácio, que está aqui do meu lado direito, e dizer ao senhor, Dr. Horácio, que nós da Pamages estamos muito felizes com sua presença aqui, porque nós dois fisicamente materializamos o encontro das duas entidades. Quero saudar também o Dr. Diogo, que está aqui do meu lado esquerdo, o Dr. Alexandre. O Dr. Diogo cuida da parte cultural, do Departamento Cultural do IASP, e o Dr. Alexandre Guerra, que eu costumo dizer, é o Alexandre, o Magno, o guerreiro, juiz lá em Sorocaba, nosso colega, nosso parceiro, nosso amigo acima de tudo, e que muito tem contribuído para que as duas entidades se unam neste momento. Eu gostaria, depois de anunciar o convênio, passar a palavra para o Dr. José Horácio, a fim de que ele também faça uma saudação a todos vocês. Pois não, doutor? Boa noite a todos. É realmente com enorme satisfação e honra que o Instituto dos Advogados de São Paulo inicia esta parceria com a Pamages, aqui ao lado do nosso desembargador Roque Mesquita de Oliveira, presidente da Pamages, e que muito bem pontuou que a importância cultural desta iniciativa. A Pamages tem prestado um serviço relevantíssimo para os magistrados, de repercussão nacional, inclusive, dada a dimensão de São Paulo no nosso país. E o Instituto dos Advogados de São Paulo, até por ter esta característica singular de não reunir no seu quadro associativo exclusivamente advogados, mas também magistrados e membros do Ministério Público, se aproxima verdadeiramente da magistratura em debates culturais de alto nível. Faço aqui uma saudação especial também ao nosso colega magistrado Alexandre Guerra, de muitas jornadas acadêmicas, de grande excelência, e que de fato, ao lado do nosso diretor cultural Diogo Machado de Mello, proporcionou essa nossa aproximação e a assinatura deste convênio no dia de hoje. E o tema escolhido, ele não poderia ter sido melhor, né? Que demonstra exatamente a importância desse debate entre o diálogo, esse encontro entre a advocacia e a magistratura, num tema tão palpitante quanto as questões relacionadas ao direito bancário. Basta verificar que a primeira súmula do Supremo Tribunal Federal
sobre o tema é de 1975. E até hoje, tanto o Supremo, mas especialmente o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeros recursos repetitivos para classificar assuntos, tem discutido. Então nós estamos aí há mais de 30 anos, né, discutindo questões relacionadas aos contratos bancários, esse problema da jurisprudência. Eu queria então pedir ao nosso diretor cultural que pudesse então iniciar esse nosso objetivo aqui de diálogo. Bom, boa noite a todos. Uma honra também estar fazendo parte desta materialização, deste primeiro encontro entre magistrados e advogados, um diálogo acadêmico a respeito de um tema, como frisou o Dr. Roque Mesquita e o Dr. José Horácio, um tema de interesse prático, de interesse direto, tanto de magistrados como de advogados. E assim será os próximos cursos, os próximos encontros. A idealização dos diálogos magistratura e advogados, uma iniciativa conjunta com o Dr. Alexandre Guerra, tem o propósito de fomentar temas de interesse não só puramente acadêmico, mas o interesse do dia a dia de advogados e de magistrados. Eu também gostaria de ressaltar a satisfação da diretoria do Instituto dos Advogados de São Paulo, uma entidade que completará 138 anos e que tem como propósito o fomento da cultura jurídica e de fomentar também a participação especial de magistrados nas nossas publicações. Hoje nós temos o Letrado, que é bimestral, coordenamos 2 revistas pela editora da Revista dos Tribunais, a Revista do Instituto dos Advogados e a Revista de Direito Bancário. Então, essa parceria também tem como objetivo fomentar a participação dos associados da Pamages nessas importantes publicações que nós temos e temos muito orgulho pela excelência que ela tem se mostrado para os operadores do direito. Meu papel aqui, na realidade, é de servir de mediador. Mediador e trazer alguns temas de debate que envolvem esse tema, contratos bancários. O primeiro tema que eu gostaria de propor, e começaria aí para o Dr. José Horácio, seria um ponto, vamos dizer assim, mais geral, sobre a coexistência das normas dos contratos bancários, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, do sistema financeiro, nacional financeiro, sobre a aplicabilidade das normas nos contratos bancários. Eu gostaria que o Dr. José Horácio nos trouxesse a sua visão a respeito desse tema. Muito bem, Diogo. Realmente esse é um ponto bastante importante para iniciarmos essa discussão. E eu gostaria de iniciar essa discussão exatamente mostrando a importância de, no contrato bancário, nós estudarmos a norma talvez nas maiores dimensões que ela se apresenta para nós no estudo, que é a própria norma, a lei. Então, a questão do direito bancário, o nosso sistema é permeado de leis que regulamentam as questões. A dimensão desta norma pela jurisprudência, que se resume não só nos casos individuais, que nós temos inúmeros precedentes, mas também nos julgamentos de recursos repetitivos e ações diretas de inconstitucionalidade, que geram um efeito erga omnes para a identificação e solução desses problemas, e a dimensão da norma pelo contrato, porque
O contrato faz lei entre as partes. Então, o contrato, as questões de direito bancário, elas dão exatamente esta dimensão muito interessante de, em praticamente todas as grandes questões, se não todas as grandes questões, nós sempre vamos trabalhar com a lei, vamos trabalhar com o contrato, nós vamos trabalhar com a jurisprudência, que tem esmiuçado todas essas questões. Feito essa primeira colocação, nós observamos também um ponto bastante interessante, que inúmeras das questões que são colocadas, às vezes, em relação à abusividade, que é o tema mais sensível do contrato bancário hoje em dia, na verdade se resume a problemas de formação do contrato, e não exatamente a abusividade do contrato. Então, é o problema da ignorância, o problema do erro, o problema do dolo, e que muitas vezes é mal explorado ou mal colocado na discussão para a solução jurídica do problema. Então, isso é muito importante, mas é muito importante, porque com a experiência do magistrado, eu quero ouvir o Dr. Roque a respeito disso, né, muitas vezes na audiência se verifica que a parte contratante, no caso o consumidor, não tinha consciência do que ele estava contratando, não conhecia o que ele estava contratando, ou foi-lhe dada uma informação que não era uma informação correta ou verídica para aquela contratação. Isto é uma situação que antecede ao próprio problema da abusividade. Então é um primeiro ponto interessante e que tem ligação estreita com o direito do consumidor, porque o direito do consumidor foi plenamente debatido. Já vou passar a palavra para o Dr. Roque comentar a respeito disto, mas o direito do consumidor foi muito discutido, especialmente na ação direta de inconstitucionalidade 2591, que é aquela ação que se discutiu a aplicação ou não do Código de Defesa do Consumidor nas atividades financeiras e bancárias. Uma discussão muito interessante. Nada obstante, já existia uma súmula do STJ que reconhecia a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mas essa ação direta de inconstitucionalidade ela é muito interessante porque ela, na verdade, discutiu o problema da competência da lei. Esse era o fundamento dela. O fato o Código de Defesa do Consumidor, reconhecido como lei complementar, e esta era a tese, né, ou não, essa aqui era a grande discussão, se ele se sobrepunha a essas questões relativas ao sistema financeiro nacional. E o Supremo Tribunal Federal, em anos de discussão e num acórdão alentadíssimo, separou muito bem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o Sistema Financeiro Nacional, que se propõe ao financiamento e o próprio desenvolvimento econômico do país. Dr. Roque, eu queria um pouco da sua sensibilidade como magistrado com relação a essa questão que é posta do consumidor nessas questões do contrato bancário. Pois é, doutor José Horácio, uma das coisas que sempre chamou a minha atenção, desde quando comecei a trabalhar especificamente nas causas envolvendo contratos bancários, foi a partir da minha ida para o primeiro Tribunal de Alçada Civil, em 1998, eu notava, pela leitura dos processos que iam para a minha relatoria, e diante das alegações dos advogados, de defesa dos seus clientes, uma demanda contra os bancos, eu notava que as pessoas, né, representadas ali pelos advogados, eles não tinham uma leitura, não faziam uma leitura atenta do texto do contrato que era submetido para assinatura, para conclusão e depois para cumprimento. Porque as pessoas, e isso, pessoas de todos os níveis sociais, não havia muita diferença nisso. A pessoa, quando ia ao banco para obter um financiamento, fazer um empréstimo de dinheiro, ela tinha por objetivo conseguir o dinheiro para resolver o seu problema. E só deixava para se preocupar
com o texto do contrato, com as dificuldades que a execução do contrato estava provocando, quando ela não conseguia mais recurso para cumprir com os pagamentos combinados. E aí procurava o advogado, e o advogado então ia para o Poder Judiciário no sentido de mostrar aos juízes que aquele contrato continha certas regras que se tornavam abusivas e dificultavam o cumprimento daquilo que ficou combinado. Então começaram a vir aquelas discussões a respeito da incidência do Código de Defesa do Consumidor naqueles contratos bancários ou a não incidência. E a questão foi, como o senhor bem disse, foi objeto de muitos debates, inclusive nos tribunais superiores, e nós formamos naquela época o entendimento de que se a pessoa fosse obter o empréstimo para utilizá-lo nas suas necessidades básicas, sem que aquele dinheiro viesse para, no caso, por exemplo, de uma pessoa jurídica, para otimizar o cumprimento do seu objeto social, então aí sim a pessoa seria o destinatário final daquele dinheiro e não haveria nenhuma dúvida quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Uma vez, partindo desse pressuposto de que haveria a incidência do Código do Consumidor, aí o exame do magistrado, em cima das teses colocadas tanto pelos advogados dos bancos como pelos advogados dos clientes, era se haveria ou não abusividade. E muitas vezes a conclusão era pela existência da abusividade. Mas por quê? Porque muitas vezes não havia aquela preocupação da leitura, da explicação. Eu me lembro que naquela época, no final dos anos 90, os contratos eram colocados em letras muito pequenas e eram muitas cláusulas e realmente as pessoas não liam. E até vinha aquele sentimento de piedade, né? E aquela preocupação de, apesar de ter piedade, procurar ser justo na decisão. E algumas decisões começaram a surgir no sentido de tirar aquilo que os juízes, os magistrados entendiam que eram abusivas, principalmente aquelas questões envolvendo a cobrança de juros capitalizados, a acumulação da comissão de permanência com a correção monetária, e foram temas que foram se desenvolvendo ao longo do tempo, através de vários julgamentos que íamos participando lá no saudoso primeiro Tribunal da Alçada Civil. E hoje, já trabalhando ainda nessa matéria, na condição de membro da 18ª Câmara de Direito Privado, Tribunal de Justiça, que pertence à seção de Direito Privado 2, eu venho agora já amadurecendo nesses estudos, acompanhando a evolução do pensamento dos nossos magistrados, principalmente daqueles magistrados que compõem o Superior Tribunal de Justiça, e venho sentindo que hoje, como o senhor bem disse, está bem delineada aquilo que é da alçada do sistema financeiro nacional e do Código de Defesa do Consumidor. Hoje não há mais uma inter-relação entre os dois. Cada sistema está atuando dentro do seu campo e parece que no momento não há confusão quanto à interpretação. Muito embora ainda eu veja decisões, tanto na minha Câmara, que é a 18ª, como em outras câmaras, e mesmo lá no Superior Tribunal de Justiça, ainda existem algumas decisões que acabam misturando, confundindo os dois sistemas. Mas, como o senhor bem disse, essa matéria, tudo que se relaciona aos contratos bancários, é uma matéria muito apaixonante para o advogado, como também para o magistrado, e por que não dizer também para os professores, né? Nós aqui todos na mesa somos professores, e quando falamos isso para os nossos alunos, tanto no curso de bacharelado, como no curso de mestrado, enfim, a gente sente que essa matéria provoca mesmo a reflexão, a curiosidade, e motiva até a elaboração de artigos, de trabalhos acadêmicos, para poder esclarecer bem isso. E eu gostaria de pegar um gancho e dizer
da excelência da revista de Direito Bancário. Eu quero, desculpa, e aproveitar esse momento, o doutor Diogo também, para fazer essa propaganda da revista, do IASP, que ajuda bastante o magistrado, o advogado, a fazer trabalhos envolvendo essa matéria de direito bancário. Foi uma iniciativa muito feliz do IASP e que nós vamos incrementar bastante através do convênio, através da publicação do letrado, que pretendemos passar também para os nossos associados, e vamos divulgar bastante todo esse trabalho referente a essa matéria tão apaixonante. Gostaria de fazer um comentário bem a propósito do seu depoimento, da importância e da consciência que o advogado tem que ter da utilização da técnica apurada. O direito, ele exatamente nos impulsiona, e no caso dos contratos bancários, como qualquer outra matéria, num primeiro momento a identificação da existência ou não de norma, porque isto nos leva, do ponto de vista hermenêutico, a caminhos diferentes. Se eu tenho lacuna, ou seja, se o sistema não prevê determinada norma sobre a questão relativa que está se discutindo, o caminho ele é diferente daquele da interpretação quando existem normas. Então esse é um primeiro passo que o advogado tem que tomar este cuidado de identificar exatamente qual a norma que se aplica àquela situação que nós estamos discutindo, né? Então, quando o Supremo Tribunal Federal veio e julgou a ação direta de inconstitucionalidade 2591, ele disse claramente o seguinte: as questões todas relativas à política monetária são exclusivamente ligadas ao Banco Central e aos delegados, como o Conselho Monetário Nacional. Que essa foi talvez aí a grande discussão inicial, dizendo se o Código de Defesa do Consumidor poderia ditar política econômica, ou seja, se o Código de Defesa do Consumidor poderia estabelecer, por exemplo, taxas de juros. E aí o Supremo vem e coloca de maneira bastante adequada esta questão relativa ao impedimento de que o magistrado possa, de forma genérica, geral, estabelecer uma política. Ou seja, individualmente ele pode identificar, mas de forma genérica, não, porque isso é uma missão da própria política econômica. Ainda ao ensejo dessa discussão a respeito especialmente da súmula 297, da aplicabilidade do CDC aos contratos, as relações com as instituições financeiras, e a propósito, acabamos de receber aqui uma questão extremamente interessante a respeito de um desdobramento desse tema da abusividade, que eu gostaria de ouvi-los a respeito. Uma questão até do juiz de direito, do Juizado Especial de São Roque, Cássio Brizola, a respeito das tarifas de abertura de conta, serviços de terceiros, registros de contrato, contratos de financiamento de veículos. Ou seja, um ponto que eu gostaria de ouvi-los, e acho que todos, seria, primeiro, a aplicação. Isso seria o quê? Seria uma hipótese de abuso, abuso de direito, mas aí, como colocou o Dr. José Horácio, pré-contratual, falta de dever de informação, enfim. Esse seria um ponto a respeito do abuso de direito. Segundo, a respeito da eliminação dessas cláusulas abusivas. Tem uma questão processual. É possível, juridicamente falando, o expurgo de ofício dessas matérias? Tudo para ouvi-los, para a gente fechar esse primeiro ponto sobre a aplicação ou não dessas normas protetivas aos contratos bancários. Dr. José Horácio. Muito bem. Com relação a esse primeiro ponto, antes de falar do ofício, do julgamento de ofício, dessas questões,
me parece bastante interessante pontuar que não interessa para as instituições financeiras trabalhar com a patologia, ou seja, com o inadimplemento. Então parece que tem-se às vezes uma visão distorcida do sistema de que a instituição financeira lucraria mais, seria um benefício para ela trabalhar com o inadimplemento, né, e cobrando taxas maiores. Isto é um erro de premissa, né, porque todas as operações bancárias elas são casadas. A captação dos recursos e o empréstimo dos recursos. A partir do momento que há um inadimplemento, há um descasamento dessa operação. E isto gera um problema em cadeia sistêmico, inclusive em outras instituições financeiras. Então, o trabalhar com o inadimplemento é um equívoco entender que isto seria em benefício da instituição financeira. Por que eu estou fazendo esse comentário? Porque também, isso se nota claramente, é uma política clara desenvolvida pela FEBRABAN, no sentido de que hoje o crédito seja concedido de maneira adequada ao consumidor. Então nós notamos hoje, inclusive na mídia, uma grande campanha no sentido de se oferecer ao consumidor aquele crédito que seja o crédito adequado para a necessidade dele, de forma que isto evite um inadimplemento. Evidente que numa situação de escala, como a que nós vivemos, e daí o comentário do Dr. Roque a respeito dessa questão de ser tão palpitante nas discussões relativas ao direito bancário, porque todos nós precisamos do direito bancário. Sem o direito bancário, nós não movimentamos a nossa vida profissional, a nossa vida pessoal. Então, são questões que tocam indistintamente a todo cidadão. E por isso que ela é tão palpitante. As tarifas bancárias, que é hoje o principal tema em discussão, né, a FEBRABAN também, de forma preventiva, tem agido, né, para que haja uma adequação no que está sendo cobrado do consumidor de maneira generalizada, buscando aí critérios que justifiquem essas taxas de cobrança, né. Da mesma forma que imagino que nós vamos falar um pouquinho mais à frente do problema do critério para se identificar a abusividade dos juros, a grande questão que envolve essa discussão é qual é a chave de resposta para se identificar que uma determinada tarifa é ou não é abusiva, né? Qual é este elemento que é o elemento preponderante? Por quê? Porque os custos que são de uma determinada instituição financeira são totalmente diferentes de outra instituição financeira, dependendo do público-alvo, da rede de agências que ela tem, de todos os investimentos que ela tem. Então, essas tarifas todas, elas não ocorrem assim a fixação delas de maneira aleatória. Então, é um primeiro comentário que nós temos a respeito disso. O segundo, então, onde que, na minha opinião, de forma objetiva, onde se soluciona isso? No site do Banco Central. Existe uma informação disponível e que os magistrados têm utilizado isto como um parâmetro para a solução dessas questões. Desde janeiro de 99, todas as instituições financeiras são obrigadas a informar ao Banco Central todas as suas taxas de operações. Então, se hoje se visitar o site do Banco Central, lá tem relacionado diversas planilhas por tipo de operação, separado inclusive, pelo ranking das próprias instituições financeiras, onde se identifica ali a taxa cobrada, inclusive mensalmente, de cada instituição financeira por operação bancária. Então, isto dá exatamente a dimensão de se verificar se existe ou não abusividade num determinado serviço que está sendo prestado. Com respeito à segunda questão, eu já passo a palavra para o Dr. Roque, em relação à questão da possibilidade de ofício do magistrado decidir pela abusividade.
nós temos um julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça que impede o magistrado de ofício, é um enunciado que impede, um julgamento de recurso repetitivo, que impede, e que foi transformado em súmula, que impede o magistrado de ofício de determinar a nulidade de algumas cláusulas. Me parece que há uma falha em relação a isto, com relação à questão dos juizados especiais. Porque nos juizados especiais, não há necessidade da contratação do advogado. A parte pode, sem o advogado, apresentar o seu pleito para a decisão do Poder Judiciário. Então, suprimir dessa situação, desse sistema especial, que o magistrado possa decidir de ofício, me parece uma incoerência. Pensou-se apenas no sistema normal da representação do próprio advogado, e me parece que aí sim é correta esta circunstância, porque cabe então ao advogado que representa o interesse da parte, de maneira técnica, apresentar os seus argumentos, a sua causa de pedir, o seu pedido para ser decidido pelo Poder Judiciário. Mas no caso do juizado especial, que é um sistema diferenciado, não me parece adequado que esse poder tenha sido retirado do magistrado exatamente para poder equilibrar este contrato. Dr. Roque. Então, eu gostaria inicialmente de saudar o meu amigo, meu colega, Cássio Brizola, lá de São Roque, terra do meu pai. Meu pai gostava muito de São Roque, eu ia muito com ele nessa maravilhosa cidade. Cássio, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua pergunta. Essa questão envolvendo tarifa de abertura de conta, serviço de terceiros, registro de contrato, nos contratos de financiamento de veículos, é uma questão que também não está, assim, digamos, pacificada no Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós estamos lá na 18ª Câmara entendendo que não há qualquer ilegalidade quando o banco prevê nos contratos a cobrança dessas tarifas, porque a gente parte do pressuposto que o cliente teve a oportunidade de ler o contrato, de conversar com o gerente ou com o funcionário do banco a respeito disso, e isso é um custo da prestação de serviço que o banco faz para poder viabilizar o contrato. E de modo que as decisões lá têm sido mais ou menos nessa linha, de que não há nenhuma ilegalidade, e a gente está mantendo os pronunciamentos do juiz de primeiro grau a respeito dessa tese, que é perfeitamente legal a cobrança. Agora, quanto a proceder de ofício com relação às questões envolvendo abusividade de cobrança, nós não estamos também, e eu particularmente entendo, que não é o caso do juiz tomar essa decisão sem provocação. E mesmo quando provocado, doutor José Horácio, eu particularmente vejo o seguinte, não existe, a partir da Constituição Federal, no artigo 192, não existe impedimento para que seja obedecido um limite na cobrança de juros. Então, quando o cliente vai ao banco para contratar um financiamento, para adquirir qualquer bem, os juros são livremente negociados. E como não há um parâmetro legal para estabelecer um limite, antes havia, eu me lembro até que, como eu disse no início do meu trabalho no primeiro Tribunal de Alçada, estava em vigor o parágrafo 3º do artigo 192, que falava em 12%, e nós aplicávamos esse limite em teto de 12%. Daí, quando o processo subia para o Superior Tribunal de Justiça, ou mesmo chegou até o Supremo Tribunal, eles entenderam que precisava de uma lei complementar. Nós entendíamos que esse pronunciamento, com o devido respeito, era totalmente sem nenhuma razão lógica, porque o texto constitucional era muito claro. Aliás, né, doutor Roque,
Esse foi o julgamento da ação direta impulsionada número 4. Pois é. Que estabeleceu que não era autoaplicável esse dispositivo. E lendo, né, a decisão, realmente não se consegue entender como não era autoaplicável. Eu não consegui entender. Né? Eu me atrevi a escrever uma vez em alguns votos que isso foi uma decisão eminentemente política e não jurídica. Mas, enfim, e para confirmar nosso entendimento e para nosso espanto lá no primeiro tribunal de alçada, quando houve a troca de governo, a troca de filosofia de governo do PSDB para o PT, o que fez o Partido dos Trabalhadores? Deletou o artigo 3º, né? A emenda constitucional número 40, e agora ficou livre. Então, o cidadão está sujeito à negociação do banco. Como ele vai precisar, ele vai pegar o dinheiro emprestado, ele acaba concordando com os juros cobrados pelo banco. E aí surge essa polêmica, né? Como é que fica? Pode de ofício? Nós entendemos o seguinte: as pessoas, quando vão fazer contratos, especificamente na parte da negociação dos juros, ela deve ter cuidado ao contratar e procurar dentro da livre concorrência uma instituição financeira que lhe ofereça juros mais em conta, menos digamos, violentos para ele, para o seu orçamento. Mas as pessoas não têm esse cuidado. Com relação ao financiamento de veículos, realmente, como o senhor disse, doutor Zeraço, o governo incentivou muito o financiamento, as pessoas foram motivadas a comprarem seus veículos, e eu me lembro que eu dizia isso tanto lá no tribunal, para os funcionários, dizia nas aulas para os meus alunos. Vocês vão ver daqui a uns anos a quantidade de processos que virão ao judiciário de pessoas que não vão conseguir pagar. Elas estão acreditando nessa campanha que foi motivada pelo governo de abrir o crédito, então aumentou terrivelmente o número de veículos nas ruas, né, nas estradas, congestionamentos monstruosos, todo mundo com seu carro, tudo bem, não há nada contra isso. Mas o que precisa é o consumidor saber que ele tem que ter o cuidado de que aquele empréstimo não vai fazer com que ele fique impossibilitado de pagá-lo. Porque senão, implacavelmente, a lei autoriza o banco a apoderar-se do veículo e depois ainda executar o saldo devedor. Muitas pessoas, muitos alunos me questionavam na faculdade por que tinham que pagar o saldo devedor uma vez que já entregaram o veículo. E aí a gente explicava para eles que, apesar do veículo ter um determinado valor, esse valor era bem menor do que a evolução da dívida, e sempre havia então um saldo devedor a ser quitado. E eles não se conformavam com isso, mas era uma realidade decorrente dos contratos, né? E aí surge a questão: haveria abusividade? Não haveria? A tendência e o entendimento da gente é que não haveria abusividade, porque apesar dos dispositivos que falam da função social do contrato, né, da boa-fé, etc., mas a gente não conseguia aplicar nesses casos concretos esse entendimento. Eu queria fazer mais 2 comentários, essa excelente questão apresentada pelo magistrado Cássio Brizola, do Juizado Especial de São Roque, em relação, primeiro, à potestatividade. Este é um tema que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou e deixou muito claro inúmeros acórdãos, inclusive da ministra Fátima Nancy Andrighi, que foi mencionado aqui pelo Dr. Roque, que é o fato de você haver a previsão contratual. Então este parece elementar, mas este é um ponto assim fundamental. Se verificar a existência da previsão contratual. Porque muitas vezes existe cobrança sem a previsão contratual. Então, esse é um primeiro ponto aí tudo bem. Fundamental nessa questão da identificação da possibilidade ou não de determinadas tarifas. Então, isso é que pode parecer elementar, mas é um problema mais real do que... Tanto que quando eu vou fazer os meus votos nos processos que envolvem esse tema, a primeira coisa que eu faço, depois de ler a sentença e ler as razões do recurso, é olhar o contrato. Eu vou nos autos procurar o contrato e vou ver se aquela matéria está prevista no contrato. Né? Sem dúvida. Se estiver prevista... esse é o trabalho, vamos dizer, as ferramentas de do advogado e do magistrado em relação aos contratos bancários é o contrato, a legislação e a jurisprudência. São esses 3
as 3 ferramentas principais. E o segundo comentário que eu gostaria de fazer é com relação a um problema que permeia todo o direito, que é o problema da causa, né? Ou seja, a tarifa para abertura de conta ou registro de contrato nos contratos de financiamento, isto tem uma causa. E é isto que é importante, quando o contrato não só estabelece, mas tem toda uma justificativa empresarial por trás disso. Então, se não me parece adequado, de início, imputar abusiva determinada tarifa só pela existência dela. Ela tem que ter uma justificativa, que é o problema da causa, e aí entra o problema dela se adequar a uma regra de mercado. Pois é. Né? O banco é uma empresa que visa lucro, e ela presta serviços, e o serviço é remunerado também, não é? Eu não consigo ver de outra forma. Acho que, de certa forma, e se me permitam até fazer uma síntese dessa discussão, é quase que uma releitura do artigo 4º, inciso 1º, da vulnerabilidade do consumidor. Eu acho que há uma confusão entre aplicabilidade ou não do Código de Defesa do Consumidor com abusividade, como se os contratos bancários todos, incondicionalmente, fossem contratos de existenciais, não é? E nós temos um livre mercado, como bem considerado pelo Dr. Roque. Um outro ponto que eu gostaria de provocá-los, aqui a minha função eminentemente provocativa, o tema de fato é palpitante, é a respeito da questão dos juros. Foi mencionado nos dois comentários a questão dos juros moratórios, os juros remuneratórios, e até como citando até um trabalho, esse acórdão citado pelo Dr. Zé Horácio foi mencionado no artigo do Dr. Roque Mesquita e do Dr. Alexandre, a revista 52, da revista Direito Bancário. É o recurso especial 1061-530 do Rio Grande do Sul, onde a ministra Nancy Andrighi faz vamos dizer assim, esse resumo sobre os processos repetitivos, dando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. E uma das questões em aberto é a questão dos juros remuneratórios, a configuração da mora e a questão da limitação. Eu gostaria também de começar com o Dr. Zé Horácio a respeito desta questão. Muito bem. Vamos separar aqui então, primeiro a questão dos juros remuneratórios e a questão dos juros moratórios. A questão dos juros moratórios, em primeiro lugar, ela foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, as duas questões, e é bom que se diga. Num primeiro momento, em 2009, foi um julgamento pela Corte Especial, né, da própria leitura do que significa o artigo 406 do Código Civil, né, se entende por taxa de juros remuneratórios, e o entendimento depois foi objeto de um recurso repetitivo, cujo relator foi, à época, que era ministro do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Teori, no sentido de que trata-se de taxa Selic. E por que se trata de taxa Selic e não de 1% ao mês? Porque o Código Tributário Nacional, no próprio artigo 161, estabelece que será de 1% se não dispuser lei especial. E veio lei especial posterior, que é a que trata do sistema de liquidação e custódia, e estabeleceu qual era a taxa para os débitos da Fazenda Nacional.
Por essa razão de hermenêutica, se chegou à conclusão de que o artigo 406, que trata dos juros moratórios, é na verdade Selic. E também nesse julgamento se identificou que, sendo o Selic, já existe uma composição de correção monetária dentro desta indicação. Então existe ali o que se verifica de inflação e a correção monetária. Juros e correção monetária. Juros reais e correção monetária. Por essa razão que o próprio STJ vedou a aplicação de tabela de correção monetária dos tribunais para a Selic. Ali já está embutida uma questão só. Isso tinha muita relevância, era muito interessante, quando se iniciou essa discussão, porque a Selic estava no patamar de 18%. E 18% mais tabela do tribunal, nós estamos falando de cerca de 25% anual. Nenhuma aplicação, à época, dava essa possibilidade de rendimento. Era realmente uma possibilidade, quase uma mágica de remuneração. Hoje, com a Selic, isso é muito interessante, porque ela veio ao longo do tempo, com a estabilidade econômica, diminuindo as suas taxas, né? Hoje você tem uma situação que o 12%, que era 1% ao mês mais a tabela do tribunal, é muito superior aos juros da Selic. Por essa razão também que inúmeros outros processos foram ao Superior Tribunal de Justiça e também já foi julgado em recurso repetitivo, que mesmo que a sentença tenha estabelecido os juros de 1%, a partir da entrada em vigor do Código Civil, 11 de janeiro de 2003, o que vale a Selic. Ou seja, não há coisa julgada em relação a essas questões. Então, vejam a importância de manejar adequadamente e conhecer a jurisprudência. Porque qualquer que seja a questão, quando estamos falando de juros moratórios, a partir de janeiro de 2003, a taxa de juros aplicável moratória é Selic. E isso tem uma interferência concreta, especialmente na execução dos julgados. Muito bem, juros remuneratórios. Essa é uma grande questão. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está pacificada num critério que é esse de taxa média de mercado, identificado, como já havia mencionado, pelo site do Banco Central, que recebe as informações de todas as instituições financeiras, e ali ele estabelece, vamos dizer, o magistrado tem a condição de verificar naquele mês especificamente, naquele tipo de operação bancária, se o juros cobrado está dentro da média de mercado ou não. E o próprio Superior Tribunal de Justiça também já julgou, dizendo o seguinte, que não é abusivo se não for, se a variação que tiver dessa taxa não for substancialmente maior. Então, vejam, é uma cláusula aberta do que seria substancialmente maior. Né? E também, obviamente, praticada naquele mercado, naquela praça específica. Por quê? Porque, evidentemente, São Paulo é diferente de Manaus, que é diferente do Rio Grande do Sul. Então, essa identificação também é uma identificação importante. Então, esse é o trabalho do advogado. O advogado tem que levar para o magistrado esses elementos para que ele possa, então, identificar se ali existem parâmetros de razoabilidade para a identificação de uma abusividade ou não. Mostrando o seguinte, olha, não é razoável porque nós estamos em praças diferentes. Ou isso está dentro, isso discrepou muito mais do que o substancialmente do estabelecido pela média de mercado. O ponto todo que aqui eu coloco a reflexão, e isso é uma grande discussão que permeia toda essa questão, se existiria a possibilidade, ou seria fomentada essa possibilidade de um cartel.
Porque se as informações de média de mercado são oferecidas pelas próprias instituições financeiras, elas poderiam ter parâmetros para trabalhar com um mínimo e um máximo de taxa, de forma que houvesse ali, vamos dizer, o próprio mercado se regulando. Essa reflexão eu faço exatamente porque esse é o grande problema que se dá quando nós deixamos o mercado se regular, se autorregular, né? E me parece que o sistema é o sistema de presunção de boa-fé. Não podemos partir da premissa que existe uma intenção deliberada, né, de prejudicar o consumidor ou de estabelecer qualquer tipo, até porque existe uma concorrência de fato entre as instituições financeiras. Dr. Roque. Pois é, essa questão gera mesmo essa preocupação com relação a essa possibilidade de um cartel. Todavia, eu não consigo ver uma outra opção no sentido de não prestigiar esse entendimento e se seguir a taxa média de mercado com relação a essa estipulação nos juros, porque não vejo outra forma, dentro de um regime capitalista, de um regime da livre concorrência que nós temos no Brasil, felizmente, né? O Poder Judiciário ele precisa fazer os julgamentos dentro dessa realidade também, né, política, dentro dessa realidade financeira. A não ser que a própria sociedade, através dos seus poderes, criem regras de uma forma diferente. No momento, eu não vejo outra opção para o magistrado, a não ser observar essa linha de entendimento que, por sinal, está sendo sufragada, né, pelo Superior Tribunal de Justiça. Mas é um tema que merece reflexão, não é uma questão ainda já está pacificada, a gente vai sempre procurando aperfeiçoar. E como bem disse o Dr. José Horácio, o advogado nesse ponto é fundamental. Eu sempre digo isso quando dou aula para o curso de bacharelado. Eu chego a dizer, até de uma forma ousada, que o trabalho do advogado, quando ele vai iniciar o processo, é muito mais difícil do que o trabalho do juiz, porque o advogado vai ouvir o cliente, vai ouvir as dificuldades do cliente, vai transformar essa situação, essa realidade, numa linguagem jurídica, vai aplicar a interpretação da lei, que ele entende mais plausível para aquele problema do cliente, e leva o debate para o juiz. O juiz, ouvindo o outro advogado da outra parte, vai então tomar a decisão. Então esse trabalho de construção da tese é do advogado, né? Por isso que é muito importante, inclusive vamos destacar mais uma vez, é muito importante essa parceria entre a magistratura e a advocacia, através da PAMAGES do IASP, para contribuir para que tanto uns como os outros possam aprimorar os seus trabalhos, né, doutor Diogo? Bom, vamos encaminhar já para as nossas considerações finais, porque nós estamos aqui com um prazo quase se esgotando. Queria agradecer. Contado em minutos. Contado em minutos. De qualquer forma, eu gostaria de passar a palavra. De certa forma, outras questões surgirão, os expositores aqui estarão à disposição para respondê-las, inclusive pela via eletrônica. Algumas questões que ficaram em aberto, certamente nós tentaremos esgotar nos próximos diálogos. E eu gostaria de passar, então, para as considerações finais, ao Dr. Zé Horácio. Muito bem. Realmente agradecendo a oportunidade, eu gostaria de, antes de fazer as considerações sobre esse nosso encontro e o quão proveitoso é este diálogo, falar de um tema que tem sido objeto de reflexão da doutrina há muito tempo, que é do superendividamento.
Este é um tema relevantíssimo. Exatamente. E que as instituições financeiras passaram a cuidar dele, né? Porque é um tema que tem imbricação, está ligado diretamente com a sociedade de massa e de consumo que nós vivemos, né? Hoje, as pessoas são impulsionadas pelo relacionamento e pela própria mídia, né, o relacionamento social e pela própria mídia, a adquirir um automóvel, a adquirir um telefone celular, né? Enfim, bens de consumo, Tablets, televisões, né, de última geração. Bens de consumo que levam a um endividamento que passa por um problema efetivamente de educação. Então, o país não tem, infelizmente, uma política, inclusive de educação financeira, que evitaria, porque às vezes o impulso ele é tomado sem a menor consciência do impacto do orçamento doméstico, né? Nós vivemos em regime de orçamento no nosso país, na verdade, no Congresso Nacional, numa empresa, não é verdade? Numa associação. Nada se faz sem um orçamento, sem a previsão. Por que seria diferente dentro de uma residência, de um lar, de uma família? A preocupação é assim, cabe no meu salário, eu faço a prestação. Não vê isso a repercussão dentro do orçamento do ano. Né? E com aquelas agruras que infelizmente ocorre, com uma perda de emprego, pois é, né? Uma doença, enfim, fatores que não são previsíveis, mas que impactam de forma decisiva exatamente no cumprimento daquela obrigação. Então, essa questão da educação financeira e o próprio fato de que a instituição financeira ela tem tem que ter essa dimensão de que ela tem que avaliar como ela avalia a condição daquele que lhe oferta o crédito, ele faz essa avaliação de crédito. Então, existem aí limites para a oferta do crédito, de forma a impedir que a situação chegue numa situação extrema. Como eu já disse, que obviamente não interessa a ninguém, não interessa ao sistema financeiro, não interessa à instituição financeira, não interessa ao consumidor, não interessa à sociedade, né? E encerro aqui agradecendo, Dr. Roque, a oportunidade de iniciarmos de forma tão profícua esse debate, né, esse diálogo entre a magistratura e a advocacia, verificando exatamente qual a visão, né, que é isso que e ficou muito claro aqui, essa sensibilidade por tratarmos de forma distinta do mesmo problema. Apresentando, o advogado que apresenta o problema e a sua tese, e o magistrado que aplica o direito, decide sobre aquela questão. Então isto, para todos nós aqui que estamos dialogando, para quem está nos assistindo ao vivo e nos assistirá posteriormente, permite dar exatamente essa sensibilidade da dinâmica de cada uma do exercício dessa nossa profissão, e mais do que isto, uma oportunidade de reflexão sobre o tema. Muito bem, eu gostaria, nesta parte final, primeiro de lamentar o fato de nós sermos subordinados aos minutos, né? Nós temos um tempo que deve ser observado pela nossa equipe técnica, nós temos um tempo da nossa transmissão, e o tema realmente é apaixonante. Todavia, nós temos já várias datas agendadas para novas reuniões aqui que vamos realizar. Eu até vou depois divulgar as datas já através do site, para que todos os nossos associados possam já antecipadamente bloquear as datas nas suas agendas e fazer com que já se programe. E melhor explicando, e agora forçando a minha memória, e alertado também pela nossa equipe, que está atrás das câmeras, essa data já está no site.
Então vocês podem conferir essas datas e outros temas virão aqui para ser objeto de debate. A minha preocupação, doutor Zé Horácio, doutor Diogo, ao realizar esse convênio, é também procurar prestar um serviço para os jovens advogados, para os jovens magistrados, que, ao meu ver, aqueles que mais têm essa avidez para saber a experiência de pessoas um pouco mais, digamos assim, mais avançada na experiência, né? Magistrados com mais anos de trabalho, advogados com mais tempo de advocacia, juntos, num entrelaçamento de experiências e de exposição de preocupações, vão fazer com que os jovens, principalmente os jovens, possam tomar consciência, ou possam receber essas informações e formar o seu entendimento e fazer os seus trabalhos de uma forma assim bem clara. Eu gostaria, ao terminar, de dar um alerta. Eu tenho encontrado em muitos processos, devido a essa quantidade de informações e muitas teses, muitos processos, eu tenho encontrado às vezes algumas trocas de conceitos. Só para dar um exemplo, doutor Zé Horácio e doutor Diogo, hoje mesmo de manhã eu estava trabalhando num recurso de embargos infringentes, envolvendo o contrato bancário, e todo o processo ele estava fundado no contrato de abertura de crédito de conta corrente. E assim ele se desenvolveu, o debate todo foi nessa linha. Veio a sentença, depois veio a apelação, aí o acordo julgando a apelação, depois os embargos infringentes. Quando o processo vai para a impugnação, o banco trocou de advogado. E aí a impugnação veio defendendo a tese da cédula de crédito bancário, que não havia nada a ver. Então isso tem acontecido não só do lado da advocacia, algumas vezes também do lado dos magistrados, porque fica naquela preocupação de pegar os dados do computador, né? Eles vão pegar a tese que usou para um, troca para o outro, aí dá uma maior confusão aí na hora de fazer o trabalho. Então fica aqui a recomendação também, tanto para o jovem magistrado, como para o jovem advogado, enfim, para os profissionais do direito. Essa matéria que envolve contratos bancários, ela é muito rica em informações, em teses, em detalhes. Os contratos são diferentes entre si. Não dá para fazer aquele trabalho bem padronizado. Cada caso é um caso. Desculpe repetir esse jargão, mas precisa ler com atenção cada processo, cada contrato, para depois fazer a sua sentença ou fazer a sua tese para levar ao conhecimento do magistrado. Enfim, eu mais uma vez, então, não há mais tempo para a gente ficar aqui falando para vocês, com muita alegria, mais uma vez eu reafirmo a satisfação da Pamages de receber o IASP a partir de hoje. Vamos desenvolver essa parceria, não só através desses diálogos aqui, através da internet, mas vamos também fazer essa parceria em eventos, reunindo os magistrados através dos encontros regionais, né, como já aconteceu. Nós já fizemos um encontro na região de Botucatu, né, com a presença do Dr. Zé Horácio, do Dr. Diogo. Estivemos lá num hotel lá em Zarulange, reunindo os magistrados da região de Botucatu. Temos vários outros encontros aí programados. Esperamos sempre contar com a sua audiência, meu prezado amigo magistrado, prezado amigo advogado, e vamos ficar juntos nessa parceria, porque ela será muito proveitosa, tanto para a Pamages, quanto para o IASP. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção, e até o nosso próximo encontro.